Assembleia Geral da Holding. Antes de dar início, eu queria só explicar, a gente já explicou no teste, mas só para reforçar, quem quiser a palavra, a qualquer momento, algum credor quiser a palavra, fique à vontade aí no chat para pedir a palavra, para que a gente abra o microfone. Os microfones vão ficar desligados por uma questão de controle, para ficar mais fácil, mas a qualquer momento que vocês quiserem falar, basta pedir aí no chat que vai ser concedida a palavra. Eu gostaria que confirmassem se estão me ouvindo bem. Doutora Emília, boa tarde. A senhora me escuta bem? Doutor Eduardo. Se o senhor quiser, já pode ligar aí a câmera. Doutor Carlos. Gostaria... Doutor Carlos acabou de confirmar, obrigado. Doutora Emília também confirmou, muito obrigado. Apenas doutor Eduardo, se puder confirmar se me escuta bem. Editar. Não, vou editar para eu ler agora. Então, bom, como eu disse, essa é a primeira convocação da Assembleia da Holding. Estamos aqui dando início a esse trabalho. A Assembleia ela é por meio virtual, então o sistema vai ser aquele que nós conversamos no teste, que eu acabei de repetir. Quem quiser pedir a palavra, basta falar, se manifestar aí no chat, e a gente vai seguir essa ordem de quem for pedindo a palavra, vai ser concedida a palavra. Eu vou ler agora o edital de convocação da Assembleia. Antes disso, na verdade, eu gostaria de chamar para compor a mesa como secretário o doutor Carlos. Peço a Bruna que, por favor, disponibilize o áudio de doutor Carlos para que ele confirme disponibilizado para funcionar como secretário. Peço a Bruna que, por favor, disponibilize o áudio de doutor Carlos para que ele confirme disponibilizado para funcionar como secretário. Peço a Bruna que, por favor, disponibilize o áudio de doutor Carlos para que ele confirme disponibilizado para funcionar como secretário. Alô? Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, doutor Carlos. Então, confirmado como secretário. Muito obrigado, doutor Carlos. Estou ouvindo sim, doutor Carlos. Então, confirmado como secretário. Muito obrigado, doutor Carlos. Então, vamos lá. Edital de Assembleia Geral de Credores Virtual. Processo digital número 102.98.809, dígito 48/2019/826.0100. O meritíssimo juiz de direito da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Foro Central Cível
Estado de São Paulo, Dr. Tiago Henriques Papaterra Limonge, na forma da lei, etc., faz saber, pelo presente edital, que ficam convocados todos os credores sujeitos à recuperação judicial da Holding Engenharia e Construções LTDA a comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores que, por determinação contida na decisão proferida às folhas 547 a 548 do processo de recuperação judicial, será realizada em ambiente virtual por meio da plataforma digital Zoom, nos dias 31 de agosto de 2020 em primeira convocação e 8 de setembro de 2020 em segunda convocação, ambas com início às 15 horas, sendo realizado o credenciamento a partir das 14 horas até às 15 horas dos referidos dias. A deliberação terá como ordem do dia aprovação, modificação ou rejeição do plano de recuperação judicial apresentado pela recuperanda. Para cadastro no conclave assemblear virtual, deverão os credores acessar o manual de procedimentos juntados às folhas 561 a 564 dos autos, igualmente disponível na página da administradora judicial, no endereço eletrônico www.vivanteaj.com.br, no qual há um passo a passo, anexo 1, devendo os procedimentos lá adotados serem seguidos à risca, tais como realização do pré-credenciamento. Os credores todos deverão enviar mensagem eletrônica à administradora judicial no prazo máximo de 24 horas antes da realização da AGC, no e-mail agc.holding@vivanteaj.com.br, contendo documento hábil que comprove os poderes de seus patronos representantes para participação e votação no conclave, ou a indicação do ID dos autos do processo em que se encontre o referido documento. Envio do documento do telefone que eventualmente será, do número de telefone que eventualmente será utilizado para contato via WhatsApp da AGC, e envio do endereço de e-mail dos procuradores representantes que o representarão. A administradora judicial fará um evento teste uma semana antes do conclave, dia 20 de agosto de 2020, às 15 horas, oportunidade em que os credores poderão testar seu acesso, seus microfones e sistema de vídeo. Para a realização do ensaio, a administradora judicial enviará e-mail para os credores pré-credenciados. Após o pré-credenciamento e a realização do teste, ambos descritos no manual supracitado, a administradora judicial enviará com antecedência de até 12 horas o e-mail convite para a participação efetiva do credor na AGC. O acesso à plataforma é único e intransferível, não sendo possível simultaneidade para a participação efetiva do credor na AGC. O acesso à plataforma simultaneidade de mais de um acesso por credor. Por determinação do artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, a Assembleia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e em segunda convocação com qualquer número. No ambiente virtual, a presença dos credores será computada assim que o credor, procurador, entrar na sala de reunião virtual do Zoom e obrigatoriamente manifestar-se no chat da plataforma, indicando sua presença, com a palavra presente, restando sua participação validada para o fim de apuração do quórum e votação. Em caso de perda de conexão, o credor poderá se reconectar e, no momento da votação, obrigatoriamente o credor deverá estar conectado para manifestar-se no momento em que for nominalmente chamado pela administradora judicial. Caso contrário, o voto não será computado validado. Havendo problemas de conexão, senha, perda do e-mail, etc., tais questões deverão ser reportadas e serão solvidas caso a caso pelos números de WhatsApp da AGC, quais sejam 998766767 ou 991552112. A administradora judicial disponibilizará tela específica na plataforma para acompanhamento em tempo real da apuração até o resultado final da votação. Ao final da votação, até o início da leitura da ata, os credores que eventualmente desejarem encaminhar suas ressalvas poderão fazê-lo
enviando mensagem eletrônica ao e-mail agc.holding@vivanteaj.com.br. Encerrado o conclave, a administradora judicial redigirá a ata, adicionando como anexo as eventuais ressalvas recebidas por e-mail e compartilhará a tela do arquivo, concomitantemente com sua leitura, a qual, estando adequada, será encaminhada eletronicamente para assinatura e devolução à administradora judicial, a ser disponibilizada a todos os credores e colacionada aos autos do processo de reestruturação. Aos ouvintes e interessados, o ato será transmitido ao vivo via YouTube, bastando para isso digitar no campo de busca do YouTube AGC Virtual Holding Engenharia e Construções, no dia e hora designados para os atos. O plano de recuperação judicial a ser votado está acostado nos autos do processo de reestruturação. E para que produza seus efeitos de direito e chegue ao conhecimento de todos, bem como dele não venham alegar ignorância, expediu-se o presente edital, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais dado e passado nesta data, cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2020. Então, este foi o edital que nos trouxe até a presente Assembleia. Eu pediria só, pela formalidade constante do edital, eu pediria aos credores, Dr. Carlos pelo Banco Bradesco, que colocasse presente no chat, assim como o Dr. Eduardo pela Gerdau, apenas que se manifestasse no chat marcando a presença. Muito obrigado, Dr. Carlos. Dr. Eduardo, se o senhor puder só marcar a presença, da mesma forma, para que a gente possa apresentar o quórum. Só escrever aí no chat, se o senhor puder escrever no chat a presença. Abre, por favor, o microfone de Dr. Eduardo. Acho que ele está com alguma dificuldade. Vi que ele estava falando ali. Doutor, eu já escrevi... Tudo bem? Eu já escrevi no chat, inclusive 2 vezes. Não estão recebendo minhas mensagens? Apareceu aqui. Bueno, não chegou para o senhor? Mas como são poucos credores, só estamos 2 credores, o senhor está mais do que presente aí, imagem e som, então tá tudo certo. Vamos apresentar então o quórum desta Assembleia. Não temos a presença de nenhum credor trabalhista, não temos
a recuperanda não tem credores na classe real. Na classe quirografário, temos a presença de apenas 39% dos credores, do valor representativo dos credores, e micro e pequenas empresas também não temos nenhum credor presente. Nesse caso, não é possível fazer a abertura da Assembleia, que fica, então, para a segunda convocação a ser realizada no dia 8 de setembro, às 15 horas. E aí eu vou pedir os senhores que já estão habilitados, basta, de fato, comparecer no dia 8 de setembro, sempre com um pouco de antecedência para que a gente evite qualquer problema de contato, ou de acesso, ou áudio, enfim, para que a gente possa fazer essa assembleia, então, na próxima semana. Eu pergunto apenas a alguém se gostaria de falar, de fazer alguma manifestação. Peço que, por favor, diga através do chat ou levantando a mão. Como são poucos, a gente consegue ver aqui. Doutora Emília, alguma consideração que a senhora gostaria de fazer? Eu preciso só que se a senhora tiver, só levante a mão para eu poder abrir o microfone da senhora. Abre, por favor, o microfone de doutora Emília. Pronto, doutora Emília, agora. Boa tarde a todos. Eu só gostaria de comentar que nós estamos com os trabalhos todos concluídos para ouvir os senhores, os credores, e que se alguém tiver alguma sugestão ou quiser conversar comigo, estou à disposição. Senão, no dia 8, estaremos com o plano para ser discutido e votado e tudo direitinho. Tá? O e-mail, para quem não conversou ainda comigo, é Emília Capela, tudo junto, Capela tem 2 L's, @uol.com.br, e o telefone é 11 9133 3296. Muito obrigado, doutora Emília. Eu vou pedir só a paciência dos senhores um pouco mais, só para a gente apresentar aqui a ata. Apesar de não termos quórum, a ata tem que ser apresentada e assinada. Então, eu vou apresentar ela aqui e passo para o encerramento. O processo. Ata Geral de Credores, Assembleia Geral de Credores, primeira convocação, Holding Engenharia e Construções LTDA em recuperação judicial, processo número 102.9809, dígito 48, 2019, ponto 8, ponto 26, ponto 0100. Aos 31 dias do mês de agosto de 2020, às 15 horas, em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, a Vivante Gestão e Administração Judicial, LTDA, administradora judicial, através do seu representante legal, Armando Lemos Valac, inscrito na OAB São Paulo sob o número 421.826, na posição de presidente da Assembleia, deu início ao trabalho. Foi convidado para compor a mesa na função de secretário da Assembleia o Dr. Carlos Augusto Nascimento, inscrito na OAB São Paulo sob o número 98.473, representante do Bradesco Cartões S.A., sendo o convite aceito. O administrador judicial leu aos credores presentes o edital de convocação da Assembleia. Após a leitura do edital, o administrador judicial solicitou que os presentes aguardassem a verificação do quórum e, em seguida, apresentou no telão e leu o quórum exigido pelo parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 11.101, de 2005, representando os números a seguir. E aí nós apresentamos o quadro do quórum, que demonstra que não houve nenhum credor trabalhista presente, credor quirografário, 39% do crédito, microempresa e empresa de pequeno porte também não houve nenhum presente. Como não foi atingido o quórum necessário para a instalação da Assembleia Geral de Credores, o administrador judicial informou que no dia 8 de setembro de 2020, às 15 horas, em ambiente virtual na mesma plataforma, ocorrerá o conclave em segunda convocação, não tendo, neste caso, exigência de quórum mínimo para instalação.
Finalizando, foram convocados credores de cada uma das classes definidas no artigo 41 para assinatura desta ata, lavrada na presença de todos e assinada também pelo administrador judicial, pelo secretário, convocado dentre os credores e pela advogada da recuperando. Então, eu vou passar essa ata, primeiro, para o doutor Carlos, como secretário para assinatura. Em seguida, eu passo para o doutor Eduardo, como credor presente, e, em seguida, para a doutora Emília. Vou passar ainda hoje e agora para todos. Peço que, por gentileza, assinem e me mandem digitalizado o mais breve possível para que a gente possa juntar aos autos logo em seguida. Eu agradeço a presença de todos mais uma vez, a disponibilidade e paciência. Ainda não foi dessa vez, mas no dia 8 a gente realiza a assembleia de forma definitiva. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.